Palavra. Hoje nós vamos dar continuidade lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Hoje no final eu faço a oração final com as demais petições. Lucas, capítulo 4. Hoje é a 30ª mensagem. Nós estamos caminhando em Lucas já tem um bom tempo, desde o início do ano passado, né? Aí nós vamos caminhando aí passo a passo, Lucas, só que a gente para, né? E tem o pregador convidado, aí tem o mês da reforma, a gente sempre vai incluindo as mensagens temáticas ao decorrer do ano. Aí nós vamos dando uma parada e vamos caminhando devagarzinho, mas é muito interessante que a gente vai vendo dessa forma, né? Essa forma de pregação foi a forma que os reformadores iniciaram depois da reforma protestante. Ali João Calvino, Filipe Melan, que estão os reformadores que até nós vimos aí no estudo da identidade presbiteriana, né? É chamada de lexio contínua. Você pega um livro e vai expondo ele todinho, passo a passo, verso a verso, e aí sem perder o foco de quem escreveu o livro, para quem escreveu, o que estava acontecendo naquele momento, qual foi o propósito, o que estava sendo resolvido, qual era a finalidade, né? E nós vemos aqui que Lucas foi quem? Lucas escreveu a mando de um homem chamado Teófilo, que possivelmente é um homem da hierarquia lá do Império Romano, e ele foi convertido ali na igreja de Roma, e Lucas fez uma investigação apurada dos fatos, como nós vimos no capítulo 1. Então é o evangelho mais detalhado, que tem mais informações, não todas, né? Mas mais informações, e vem contando a história desde quando o anjo Gabriel veio falar com Zacarias, depois de 400 anos de silêncio, desde o profeta Malaquias, né? E a gente vamos estudando essa narrativa, né, de Lucas ao decorrer desses 4 capítulos. E hoje nós vamos terminar o capítulo 4. Eu iria separar esse texto hoje, que é a partir do verso 31 ao 44, até comentei com a irmã ali mais cedo. Só que se eu separasse esse texto, é como se, eu até escutei o pastor falando, eu iria cortar a voz de Deus. Porque a nossa Bíblia, ela tem esse texto em negrito, esse não é da Bíblia, é adicionado pelos tradutores para poder ajudar na compreensão. Então é uma fala direta. Então do verso 31 ao verso 44, Lucas está falando direto, ele quer dar um sentido, falar de uma coisa que ele quer dar ênfase, né, nessa coisa, que está dando desde o começo do capítulo 4, que o que significa? É Jesus ele está se demonstrando, se apresentando como Messias. Então aqui ele vai falar sobre a autoridade de Jesus, nesse texto. No outro, Jesus foi lá, nós vimos que Jesus citou o livro de Isaías, aí ele citou a profecia de Isaías. Quando ele falou que ele era aquele, a profecia estava se cumprindo, eles falaram, ele é louco, vamos matar ele. Aí ele começou a falar daquelas pessoas, né? A cura não veio para vocês, veio para o povo de fora. Aí o povo levou ele, tentou matar ele, né? E ali era para comprovar. E aqui é a mesma coisa, só que de uma maneira diferente, aqui eles aceitaram. Beleza? Então, Lucas capítulo 4, a partir do verso 31 ao 44. Vamos ler? Diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios,
gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez nós chegamos a Ti, Senhor, para te pedir que o Senhor fale conosco, Pai, porque nós sabemos que a Tua palavra, só por si só, já fala se o Teu Espírito operar, Senhor. Mas estamos aqui para aprender, compreender do texto, para tirarmos lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia, Senhor. Então, por isso, fala conosco, nos ajuda, abre nossa mente, Senhor, e somente assim que nós conseguiremos te glorificar no decorrer dos nossos dias. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? A mensagem de hoje, o título é: A autoridade de Jesus revela sua identidade. Como eu comentei no começo, antes de ler o texto, Lucas, no capítulo 4, ele vem falando sobre essa questão do ministério do Senhor Jesus. Ali nós vimos o batismo no final do capítulo 3. Quando deu início no capítulo 4, foi falado sobre a batalha de Jesus com o diabo no deserto. Satanás foi lá tentar Jesus 40 dias no deserto, estava com fome ali. Jesus teve aquele embate, ele venceu essa batalha, usando a palavra de Deus, naquelas 3 tentações. Nós vimos isso. Aí depois Lucas diz que Jesus volta para a Galiléia, o princípio de sua missão. Aí nós vimos que, na grande realidade, esse texto aqui, Jesus não está iniciando. Jesus foi para outro lugar, ali para Jerusalém, para outra região, ficou lá pregando cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, depois retornou, agora é o início do ministério dele na Galiléia, na outra região. Ele desceu a Jerusalém, ficou um tempo na volta, e agora que ele está chegando na Galiléia. Esse tempo está registrado no Evangelho de João, de 1 a 4, quando ele se depara com a mulher samaritana, que era caminho de Samaria, quando ele tem a conversa dele com o fariseu chamado Nicodemos, quando ele fala que é necessário nascer de novo. Então, Lucas, esse relato está situado 1 ano e meio após o início do ministério do Senhor. E lá Lucas diz que ali na cidade de Nazaré, o Senhor Jesus começou o seu relato, que era um local onde ele morava, onde ele foi criado, as pessoas conheciam ele, lembra que a gente viu isso? As pessoas conheciam ele, então ficou até estranho, né? Pô, mas você é o Messias? A gente trazendo para hoje, né? Pô, você que jogava bola comigo, soltava pipa, brincava de videogame. Ninguém acreditou, levou fé. E quando ele começou a falar, então, as outras coisas, aí tentaram matar ele, só que não conseguiram, porque ainda não era o momento dele ser morto, dele ser crucificado. E agora, Jesus, depois de sair daquele momento do monte, ele vai para a cidade de Cafarnaum. E nós chegamos no nosso texto. Porque eu disse que o texto, eu preferi usá-lo direto, do 31 ao 44. Porque na literatura hebraica e grega, a literatura antiga, né, eles usavam uma forma, uma estrutura de texto chamada quiasmo. O que significa isso? Ele era conhecido como uma estrutura, eles deram até o nome, né? Engraçado, o nome, a estrutura sanduíche. Por quê? Eles usavam um paralelismo, um sinônimo, né? Para dizer algo que dava ênfase em uma questão, dentre outras, deixando ela no meio. Então, o sanduíche são 2 pães, né? Aí depois, ele fala o mesmo assunto nas pontas, aí depois um assunto mais no meio, ele fala de novo, aí ele vai vai chegando lá no meio, que ele vai dar ênfase maior do que ele quer dizer. E o nosso texto, nos versos 31 e 32, e o 42 e 43, fala da mesma coisa. Aí do 33, fala da autoridade do Senhor Jesus na pregação. Nos versos 33 até o 37, e lá no verso 41, fala da autoridade do Senhor Jesus no exorcismo, que era expulsando os demônios. E depois, lá no verso 38 ao 40, que é o 39, e depois no 40, fala da autoridade do Senhor Jesus expulsando as enfermidades, curando as pessoas do enfermo. Então, você vê que o texto ele vai fazendo assim, né?
até ele chegar onde que ele quer chegar. Então ele usou essa estrutura, né, que é chamada de quiasma. Beleza? E a gente vai caminhando devagarzinho, a gente vai vendo passo a passo o que Lucas estava querendo mostrar aqui, inspirado por Deus. Nós vimos que a ênfase do texto vai falar sobre o quê? Sobre a autoridade do Senhor Jesus. Aqui Jesus está comprovando naquela região que ele acabou de chegar, ele quer mostrar que ele é quem? Que ele é o Messias. Ele é aquele que viria. Só que é estranho porque tem uma parte aqui que o demônio fala quem ele é, ele fala que não. Por que isso? A gente vai ver aqui. Mas a ênfase é a autoridade dele. E são 3 ênfases dadas, que foram as que eu disse. Autoridade na pregação, que vai mostrar quem ele é. Autoridade sobre os demônios, expulsando os demônios. E autoridade sobre as doenças, enfermidades, ele curando. Esses 3 pontos vão apontar para quem ele é. Vão apontar para quem ele é. Lembra que passou até no Techoso, né? Nicodemos, mas só quem pode expulsar é Deus, por causa dos relatos judaicos antigos. Eles usavam várias formas. Enfim, vamos lá. Lá no começo, um tópico com a autoridade de Jesus na pregação do Evangelho. No verso 31, Lucas nos diz que Jesus vai para Cafarnaum e ensinava na sinagoga no dia do Senhor, né? Olha o que diz lá no verso 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Nós vimos isso anteriormente. Qual foi o maior ministério de Jesus? O que ele dava mais ênfase? O ensino. Jesus não deu ênfase em expulsar demônio, em curar. O ministério de Jesus era o ensino. Várias vezes ele está sempre mostrado. Jesus está na sinagoga, que é a igreja do Antigo Testamento, né? Nós imitamos a sinagoga, e Jesus estava fazendo o quê? Pregando, ensinando, pregando o Evangelho. E o que ele fazia? Ele pegava o Antigo Testamento e mostrava, essa aqui é a revelação do que estava encoberto, do que era sombra. Sou eu, o reino de Deus está chegando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele estava ensinando o povo, que o povo tinha o conhecimento do Antigo Testamento, mas não tinha o conhecimento aprofundado, não sabia, não tinha a revelação, não tinha aberto os olhos para poder entender. Então Jesus estava ensinando naquela cidade de Cafarnaum e no sábado. Por quê? O sábado era o dia que eles guardavam como o dia do Senhor, uma interpretação errada, porque na grande realidade, o dia do Senhor é o domingo. Nós vemos relatos lá que eles cultuavam e o dia correto de se guardar era o domingo, não era o sábado. A nossa tradução está lá, a palavra sábado, no original, é Shabat, é dia do descanso. Então, o dia do descanso apontava para o Messias que viria. Então, o domingo, no tanto quando ele vem, a ressurreição. A gente caminhou um pouquinho por isso aí lá atrás, né? Não vou ficar dando ênfase nessas partes que a gente já viu. No verso 32 também diz que muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Aqui é interessante também porque Jesus pregando, ele não pregava como os escribas, os mestres da lei na sinagoga. Era diferente, então por isso aquele povo ficava assim, ele prega diferente. Ele explica de maneira diferente. A questão aqui, ele pega o texto, ele tem um apanhado diferente, ele aponta diferente para o texto, as aplicações. Por quê? Os historiadores dizem, os teólogos falam que os escribas, o que eles faziam? Eles se apoiavam sobre os ombros dos antigos mestres. Tipo, lá o Hilel fez isso, né? Gamaliel falou aquilo. Aí a aplicação que eles tinham do texto não era o que vinha do texto, era o que o outro, exemplo, o que o outro pastor falou. Então, o que o outro pastor falou vale. Se ele interpretou dessa forma, então é essa forma que está certa. Então, eles não tinham a opinião do texto, tiravam a aplicação do texto, a base era fora. Quando Jesus chega falando e não cita ninguém, por quê? Ele é o próprio Deus. Quem precisa ensinar ele? Ninguém vai ensinar ele. Nós estudamos, Deus ele é insondável na sua sabedoria, no seu conhecimento. Quem foi que inspirou os profetas? Quem foi que inspirou Isaías? Quem foi que inspirou Moisés? Quem foi que inspirou? Foi Jesus. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, a Trindade. Então, ele estava explicando, então ele não citava ninguém, e ele falava com autoridade. E o que confirmava essa autoridade? Essa forma da pregação dele. E daí foram acontecendo coisas para poder confirmar, para selar e ratificar essa confirmação. Tem até um texto de Mateus 7, 28, onde Jesus está finalizando o Sermão da Montanha,
lá em Mateus 7, 28 e 29, diz assim, ó: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Viu? Ele era diferente, porque o apanhado deles era, não, porque, aqui só está certo porque João Calvino falou que era assim. Aqui só está certo porque o Augusto Nicodemos falou que era assim. Uma compreensão não do texto, mas do que outros falaram. E aí, por isso que existem grandes erros hoje em dia. Não, mas fulano de tal falou assim, eu só acredito da maneira que ele falou. Mas a pessoa não vai olhar o texto, não vai olhar o texto, o contexto, pega um versículo isolado, isola e vira um pretexto para poder criar uma doutrina errada, algo errado, né? Não olha o seu conteúdo. E é muito interessante. E aí, dando continuação, quando nós pulamos agora lá para o verso 43, vamos pular lá para o verso 43, para a gente continuar no mesmo assunto da pregação. Olha o que Lucas diz. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. 44, e pregava nas sinagogas da Judéia. Jesus, quando terminou de fazer tudo, o texto diz lá no 42 que ele saiu, né? Marcos vai dizer que ele vai para o deserto. Jesus saía para se separar, né? Imagina, todo mundo em cima dele. Então ele saía, um minuto de descanso. E também ele ia orar. Os textos dizem que ele ia orar ao Pai, ia buscar, né? Estar junto do Pai. Imagina a saudade, a eternidade toda junto com o Pai. Com certeza ele também tinha, ia orar, ia descansar. E ali as pessoas vão atrás dele para poder que ele volte. O texto diz, quando fala que eles vão junto a ele, eles querem que ele volte, para que ele continue pregando. Será que é só pregando? Eu creio que ele continue curando. Não, porque qual era o mais importante? As pessoas naquela época, a grande maioria, quando tem aquele texto que vai ser o próximo capítulo, quando ele fala que aquela multidão vem atrás dele fazendo o milagre dos pães e dos peixes, o que ele diz? Vocês estão atrás de mim por causa dos milagres que eu faço, não por causa da palavra. Né? Porque as igrejas aí fora estão cheias, lotadas. Né? Chega lá naquele local lá que parece até um Maracanãzinho, que eu não vou falar o nome. Eu fui uma vez com o meu colega lá, porque eu queria que ele viesse aqui, eu tive que ir lá. A loucura, ter a Arca da Aliança, eles levando lá, como se tivesse a presença de Deus ali, né? Faz um voto. Entendeu? Então, uma loucura. Mas cadê a palavra? Não, porque lá tem um milagre, lá tem a prosperidade. Tem tudo. Tudo que não é de Deus. Tudo que Deus que é bom não tem. Entendeu? Então, ali é a mesma coisa. E as pessoas foram atrás dele. E o que ele respondeu? Ele disse, é necessário que eu anuncie o evangelho. Então, o ensino de Jesus nas sinagogas, a sua pregação era o quê? Era o anúncio do evangelho. E no anúncio do evangelho ele falava do pecado. Ele falava da ira de Deus, do fim dos tempos, como tem lá em Mateus 23, 24. Quem foi que mais falou do inferno na Bíblia? Jesus. Ele anunciou tudo. Ele falou, o tempo que a gente está vivendo, segundo os teólogos dizem que a gente já está nesse tempo, é o princípio das dores, já tem guerra, rumor de guerra, epidemia, desastres, terremoto, tudo acontecendo. Então, nós já estamos no princípio das dores. Quem falou isso? Foi Jesus. E isso faz tudo parte do Evangelho. Ele disse, o Evangelho do Reino de Deus. E também ele ia para as outras cidades, que para isso ele foi enviado. Então, qual era a missão de Jesus? A primeira missão de Jesus, quando ele encarnou? Pregar o Evangelho. A primeira missão de Jesus vindo aqui foi pregar o Evangelho. Por isso que a igreja que não prega o Evangelho, que não fala do pecado, que não fala de Jesus, da obra da cruz, da obra da redenção, é uma igreja de Satanás. Não é uma igreja de Cristo. Não há, se uma pregação, eu falo isso de novo, se ela não, para vocês ficarem ligados, guardem isso na cabeça, se uma pregação não fala de Jesus, não é de Deus a mensagem, porque o Espírito aponta para Cristo. Jesus falou, eu enviarei o Consolador e ele falará de mim. Ele vai apontar para mim. Ele não vai apontar para a prosperidade, ele não vai apontar para o seu coração. Jesus é o centro do coração do Senhor, mas você é o centro do coração de Jesus. Não é isso. Pode soar muito bonito aos nossos ouvidos, mas não é isso. Então, Jesus pregava o Evangelho. E essa pregação, que era a primeira missão dele, depois ele repassou aos seus discípulos, apóstolos, no ir de pregar o Evangelho a toda criatura, né, aos quatro cantos da terra, era a primeira marcação, onde era a manifestação da autoridade dele.
quem ele era, para mostrar quem ele era, quer mostrar que ele era o próprio Deus, que ele era o Messias. Beleza? A segunda é a questão do exorcismo. Olha o que diz no verso 33. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que nós temos contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Até aí, depois a gente continua. Olha o que o texto nos diz, que um homem estava possesso. Só que o texto diz que, olha o começo do verso 33, achava-se na sinagoga. Agora leia hoje, achava-se na igreja. Então, quando o evangelho é pregado, os espíritos, ou saem ou se apresentam. Entendeu? Muitas das vezes, na grande realidade, hoje em dia, eles nem muito se apresentam, eles, porque o mais valente vem, a parábola do mais valente, o mais valente vem, que é Jesus, ele toma, expulsa aquele que está na casa, ele toma e despoja e ele fica na casa. Agora, se a casa ficar vazia, como as pessoas ficam invocando aí fora, aparece você que está aí. Aí não pregou o evangelho, o que acontece? Ele vai embora, aí ele vai para lugares áridos, volta com mais 7, encontra a casa limpa. Ele volta e habita com mais 7, pior, e o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Por isso que não adianta você invocar Satanás na pessoa, que ela manifeste, e você não pregar o evangelho para ela. Você está atrapalhando a vida dela. É o que acontece aí fora. Viu como é que é errado? Ninguém manda na Bíblia que você invoque, que você chame, que se tem um espírito maligno negativo. O que você tem que fazer? Prega o evangelho. Ponto. Acabou. A pessoa, você acha que está possessa? Prega o evangelho. Se arrependa. É isso aí. Viu? Aí o que ele diz? O homem estava possesso dentro da sinagoga de um espírito imundo, um demônio. E aqui Lucas dá ênfase no espírito imundo. Possivelmente os teólogos dizem que pode ser que esse espírito aqui era de um grupo, né? Uma casta. Jesus fala de casta, né? Em Efésios, Paulo fala de principados. Então a gente entende que há grupos, há tipo hierarquias. No meio do espiritismo, eu caminho um tempo por esse lado, realmente existe. Então pode ser que seja, mas também a gente não tem a certeza. Mas o que dá a entender é que realmente existem principados. Então há espíritos mais fortes, demônios, anjos caídos mais fracos, como também tem lá escrito em Apocalipse, que lá no rio Eufrates, em certo ponto, tem 4 grandes generais presos, e sobre o comando deles tem 200 bilhões, que tem de hora, dia e meia para ser solto. Tem um momento certo, um dia certo. E a eles vai ser dado o poder de matar a terça parte dos homens. E Deus que vai soltar. Então, eles estão presos porque eles não poderiam estar soltos. Senão eles iam acabar com tudo. Então há hierarquia. Também tem um texto que o nosso Senhor Jesus diz que ele vai, os discípulos não conseguem expulsar o espírito do menino. O que ele diz? Povo incrédulo, quando estarei convosco? Aí ele diz, tem casta que só pode ser expulso, você só pode expulsar por meio do jejum e oração. Então, existe realmente uma hierarquia. Há algum tipo de demônio que ele é mais fraco, que você vai poder combatê-lo pregando o evangelho, e ele mas vai ter casta que você vai chegar e vai ter que estar em jejum e oração, que significa uma vida mais consagrada a Deus, para você poder estar naquele momento ali, né, mais santo, mais separado do mundo, mais voltado ao Senhor, buscando as coisas do Senhor, senão você vai expulsar, como tem milhões de relatos aí, e ele vai olhar para aquela pessoa e vai fazer o quê? Ele vai ir, ele não vai sair. Viu? Isso já aconteceu, eu já vi acontecendo, é feio, entendeu? É complicado. Então Jesus diz, um espírito, por isso que ele diz, um espírito de demônio imundo. Então não era qualquer um demônio que estava ali, era alguém, né, menor do que Deus. Não dá ênfase para ele não, não dá glória para ele não, ele não tem glória nenhuma. E ele bradou em alta voz, o texto continua dizendo, 34, aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno. Aí aqui nós contigo pode ser ele, mas o grupo dele todo, que tem a passagem que diz que, qual é o teu nome? Jesus pergunta, aí ele fala, legião, uma legião do exército romano. Aí uns dizem que era 5.000, outros dizem que era 6, outros dizem que era 8.000 soldados. Então, naquele homem que estava lá em Gadara, que é o endemoniado de Gadara, endemoniado, é um ninho de demônios que estava naquele homem,
possivelmente bota aí 5.000 demônios numa pessoa. Loucura, né? Loucura, né? Então, pode ser que ele esteja falando que nós temos contigo. Pode ser que existiam muitos outros demônios com aquele homem, né? Mas também, eu vi um comentarista dizendo que também pode ser que naquela sinagoga, o demônio ele não estava falando dos demônios, mas estava falando das pessoas que estavam com ele. Lembra o que aconteceu na Galileia? Todos fizeram o que com o Senhor Jesus? Na Galileia, lá na Galileia, em Nazaré. O que fizeram com ele? Levaram ele para matar ele. Então, possivelmente, todas aquelas pessoas, eles negaram o Senhor Jesus. Então, eles iriam para onde também? No mesmo lugar dos demônios, para o lago de fogo. Vão ser condenados. Se aqui é a mesma coisa, também pode se encaixar que quando ele diz o que temos nós contigo, ele está falando dele e de toda aquela igreja, de toda aquela sinagoga. Quando o Senhor está vindo para perturbar a gente, complicado, né? A gente olha para hoje em dia, né? E ele continua dizendo, né? Nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, já a tradução aqui pode ser nos destruir. O Senhor já está vindo para nos destruir? Tipo assim, ó, não chegou o tempo ainda, dá até uma hora. Tipo assim, ó, deixa eu ficar aqui mais um pouco, fazendo as minhas maldades. Você veio para nos destruir, bem sei que és o santo de Deus. Outro ponto interessante, eles têm o conhecimento de quem é Jesus. Lembra o que Tiago diz? Que o demônio ele também crê. Ele fala, você crê em Deus? Pois bem, o diabo também ele crê e treme, porque ele sabe quem é Jesus. Lá no texto de Gênesis diz assim, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra céu ali, cores celestes. Possivelmente pode ser que Deus criou primeiro o reino espiritual e depois o material. Entendeu? Então, eles sabem quem é Jesus. Outro também, porque a questão, quando lá em Jó, quando Deus começa o livro de Jó dizendo, Deus fez uma reunião com seus anjos no céu. E quem chegou na reunião? Satanás. Então ele tinha livre acesso ao céu. Aí Deus pergunta, Satanás, tem visto lá meu servo Jó? Deus dialoga com Satanás, ó, conversa. Então ele tinha livre acesso, ele e os seus demônios. Segundo a interpretação que nós temos, que se encaixa melhor, que quando Jesus sobe, ele termina, ressuscitou, aí ele fala com os seus discípulos, aí eles veem Jesus subir no livro de Atos no comecinho. Jesus sobe e senta no trono ao lado do Pai, que nesse momento Jesus dá ordem a Miguel e a seus anjos para expulsarem a serpente do céu, que está lá em Apocalipse, onde vem um anjo com cadeado, com algemas e prende ele no abismo. Então, quando Jesus sobe, prende ele no abismo. Então, possivelmente, eles conheciam Jesus, porque Jesus não tinha encarnado ainda lá na época de Jó. Jó está localizado na época de Gênesis, ali perto de Abraão. Uns dizem que é antes de Abraão ou depois. Na cronologia bíblica, ele está lá com Abraão, lá no comecinho. Então, Jesus ainda não havia encarnado, só apenas havia as cristofanias, aparições, que não se sabe se era materializado ou se era o Espírito, né, a forma aparecendo que falava com as pessoas, mas também não falava que era Jesus, nem falava que era o Messias, falava que era uma aparição divina. Em vários textos, quando vai chamar Abraão, tem vários relatos. Então, eles conheciam, eles sabem que Jesus é Deus, e que ele é o santo de Deus, que a palavra santo também é separado, pois Deus, o próprio Pai separou o Filho para vir aqui cumprir essa missão, de vir morrer por nós, pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus. E ele diz, no verso 35, ó, mas Jesus repreendeu, dizendo, cala-te, sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer mal. Jesus repreende aquele demônio, dá uma ordem, ó, sai fora. Sai desse homem, olha a autoridade dele. Pô, sai. Eu acho interessante aquele texto do endemoniado de Gadara, né? Porque Jesus pergunta, porque as pessoas estavam em volta ali, entendível. Jesus queria que eles soubessem qual era o estado daquele homem, que ninguém conseguia prender ele andava sem roupa. Aí os textos dizem que, ou possivelmente podia ser 2 homens, que eram 2 endemoniados, e que eram muitos demônios, para as pessoas terem noção. Então, se ele não perguntasse, como é que a gente ia saber hoje? Não teria como, né? Está registrado. Então é entendível, porque Jesus perguntou. Não dá abertura para que as pessoas, quando se deparam com o espírito, uma pessoa possessa, as pessoas fazem o quê? Entrevista. Só que a Bíblia diz que o diabo é o quê? O pai da mentira. Então eu vou perguntar a um mentiroso, eu vou escutar o quê? Uma mentira. Entendeu? Aí, quando você para e olha para todas as religiões do mundo, se não existe religião
A palavra religião, no latim, religare, significa que o fim do que Deus está fazendo por meio de Jesus Cristo, Ele nos conduz a um ensino, a uma doutrina, que é a Bíblia, todo o ensino bíblico, para a gente poder religar nossa comunhão com Deus. Então, você vai ser religado ao que foi quebrado no Éden, na queda com Adão. Nós somos amaldiçoados. Então, nós somos religados por meio de um caminho. E essa é a única verdade que nos leva à vida. Quem é? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Então, quando eu olho para todas as religiões do mundo, tudo de cada uma de cada jeito, cada um espírito se apresentando com um nome diferente, um espírito falando que é meu pai que morreu antigo, que vem me dar orientação, que existe, as religiões. Aí só quando eu olho em Levítico, Deus proíbe a necromancia, que é você ir recorrer aos mortos e pedir orientação. Deus condena. Por que Deus condena? Porque na passagem, quando o próprio Senhor Jesus dizendo do Lázaro e o mendigo, tem um abismo. Aí Lázaro olha o mendigo conversando com Abraão, ele fala, pede para Lázaro ir lá e falar com o meu irmão, que é verdade, que ele estava no inferno, que é chamado Hades. Aí Abraão diz, não, agora não tem mais como, ninguém daqui pode ir lá. Então, se o morto não pode vir aqui, quem é que dá orientação a essas pessoas na mesa branca? Quem é que dá orientação a essas pessoas no centro espírita? Quem é? É o pai da mentira. Ele está ali, é igual um carnaval, ele vestiu a fantasia e está enganando. Viu? E, infelizmente, então não existe isso. A gente viu um estudo outra vez sobre as religiões, lembra? Esqueci, ó. Tem um estudo que eu fiz aqui sobre as religiões, a gente voltou lá onde iniciou a religião. Lá em Apocalipse diz que a Babilônia é a mãe das religiões, falsas religiões. Eu usei esse texto de João 6, onde Jesus fala que o caminho, a verdade e a vida, e vai voltando, começa lá em Babel, com Nimrod, onde ele se intitulou o Deus Sol, não existia religião, ele queria confrontar Deus. Aí a mãe dele, Semiramis, se intitulou a Deus a Lua, aí eles tiveram um filho do incesto, que é Tamuz, aí Nimrod morre, o espírito passa para o filho, aí ela inventa que o filho morreu, aí pede para o povo clamar, ele ressuscita. Aí antes eles construíram a torre de Babel para poder confrontar Deus, aí Deus vem, vamos acabar com a festa, destrói a torre de Babel, dá idiomas diferentes, o que possivelmente a ciência explica, a terra era única, a Pangeia, não existia separação, aí Deus, na torre de Babel, Deus separa os continentes, aí se tornam os continentes, e aí dá idioma diferente. Por que o índio aqui adora o sol? Quem foi que ensinou para ele isso? Ele aprendeu lá em Babel. Viu? Porque existem as religiões adorando espíritos, o espírito do sol, o espírito da lua, o espírito do mar, o espírito disso, daquilo, do rio. Está explicado, né? Tudo tem explicação. E está tudo relatado nos relatos babilônicos, judaicos antigos, que vai coadunar junto com a Bíblia, vai explicar tudo o que está acontecendo. Então não existe outra religião. Não existe. Todos os espíritos que se manifestam são demônios. E os demônios têm poder, eles vão fazer milagre. Na Bíblia está escrito. Quando o relato de Jó, o que ele faz? Ele desce fogo do céu e mata e destrói a fazenda de Jó. Ele manda uma ventania, destrói a casa, os filhos de Jó morrem. Ele toca no corpo de Jó e coloca o quê? Enfermidade, a lepra. E Deus fala para ele, não mata, porque ele pode matar. E Deus vai dar autoridade, como está lá em Apocalipse, para aqueles que não estão no Senhor, Ele vai dar autoridade para que Ele toque. E eles vão matar a terça parte dos homens. Triste, né? Então, esses são esses seres que Jesus repreendeu. E quem são eles aos pés de Jesus? Perto de Jesus? Ninguém. Jesus repreendeu eles. E eles falaram, o que o Senhor tem conosco? Olha o verso 41, que fala do mesmo assunto. Também de muitos saíam demônios. Eles levaram, né? O texto anterior fala do pessoal que foi curado das enfermidades, e agora no 41, também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Eles sabiam quem ele era. Aí a explicação que se dá aqui, por que ele repreendia? Porque ele estava começando a ser perseguido pelos fariseus. O Império Romano também, na época lá, estava do lado dos fariseus. Então, ele não queria que ele ganhasse aquele status todo, porque ele ainda tinha obra para fazer ainda tinha um tempo para poder caminhar.
porque senão se torna incoerente, porque eles estão gritando, mas tem pessoas que ele fala, vai lá e fala para a tua família, vai lá e mostra lá para os fariseus que tu foi curado, não tem? Que ele fala nas passagens no Evangelho. Então, porque ele não queria adiantar o processo, tudo tinha um tempo, é por isso. E também alguns dizem que ele também não quer que o demônio tenha a glória em reconhecer quem é ele, porque as pessoas não conseguem sozinhas, porque o diabo vai ter que reconhecer ele. Então também não vai ter essa glória, não. Não quero ser reconhecido. Também se encaixa, né? Porque Deus é luz e eles eram trevas. Beleza? Então a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é revelada aqui. Olha o verso 36, o que diz, ó. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Então Jesus estava comprovando quem ele era, que ele era o Messias, que ele era o Cristo de Deus, o escolhido para vir salvar o povo dele, por meio da sua pregação, por meio da sua autoridade contra os demônios, no seu exorcismo ali contra os demônios, repreendendo, expulsando eles, e agora o texto vai falar com relação à cura das enfermidades. Olha o que diz lá no verso 38. Deixando ele a sinagoga, saiu da sinagoga, né? Agora foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidades de diferentes moléstias nos traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Jesus estava demonstrando também naquele local, fazendo algo que nunca ninguém fez, curando todos. O texto diz que são todos. E ali tinha muita doença, porque Cafarnaum, ela se não me engano, ela é 250 metros abaixo do nível do mar. Então era um local onde era muito úmido naquela região. E lá naquela época tinha um surto de malária. Por isso que Lucas era médico, por isso que ele diz uma alta febre. Aí os historiadores falam que aquele povo morria muito por causa da malária. Não sei se é por causa do mosquito, das coisas que tem ali nas doenças dali. Então, as pessoas tinham muitas enfermidades. Porém, entretanto, todavia, quando o texto diz aqui que Jesus repreendeu a febre, a palavra repreendeu aqui no original, no grego, é a mesma palavra usada quando ele repreendeu os demônios. E ela só é usada quando ela denota que ele está combatendo uma ação maligna, demoníaca. Então significa que também pode ser que a sogra de Pedro, ela estava doente por causa do diabo, por causa dos demônios. Como se fosse assim, vou dar um exemplo. Eu não posso tocar nele, eu vou tocar quem está próximo dele. Os comentaristas dizem que Jesus tinha o conhecimento. Né? Ele andava com Pedro, já tinha mais de 1 ano e meio que eles caminhavam juntos, ele já tinha chamado aqui nesse tempo Pedro, então, possivelmente, ali ele já conhecia, eles foram lá e colocaram a enfermidade. E Jesus permitiu, porque depois ele ia lá e ia curar ela. Muitas vezes acontece na nossa vida, né? Fica doente, ai meu Deus, eu vou morrer. Aí, como tem aquele texto, Senhor, ele está cego por quê? Ele pecou? O pai e a mãe dele pecou? Por que ele está cego? Jesus, calma, que isso aí é para glorificar Deus. A gente esquece que a gente, quando se converte a Cristo, nós somos convertidos a Cristo, nós nos tornamos ferramentas dele. Nós perdemos a nossa vida. O que Jesus diz? Quem quer a sua vida, vai perder. Agora, quem perde a sua vida por mim, você vai ganhar. Porque o foco não é aqui. Aqui é o começo, o princípio. E Deus é maravilhoso, porque Ele é generoso demais da conta. Porque muitas vezes a gente não merece, Ele nos abençoa de maneiras inigualáveis. Ali, eu ver se eu mereço. Você faz de novo. Que maravilha. Aí, aos olhos humanos, um desespero por causa das injeções, que loucura. Aí Deus está assim, nem parece que me conhece. Está tudo preparado já. Então, Deus permite que as coisas aconteçam, a gente às vezes fica assim, e possivelmente poderia ser isso aí. Mas mesmo assim, se não fosse uma ação demoníaca, Jesus tem poder sobre o quê? Sobre tudo, sobre as enfermidades. Não há nada que possa chegar perto dele, ele não possa mudar. Uma doença é o quê? Ela é uma deformação do que
perfeito. O seu corpo, quando você nasce direitinho, o corpo direitinho, a doença vem. É algo que te ataca, é algo que vem para corromper a sua saúde. O ser humano foi criado perfeito, não era para existir doença. A doença era fruto do pecado, porque toda a natureza foi corrompida. Lembra quando Deus falou lá para Adão, agora vai ter espinhos e abrolhos. Não era para ter espinho. Não era para ter morte, tristeza. Eu terminei de ler Apocalipse lá no trabalho. No meu trabalho, eu tento ler um capítulo todo o serviço, né? Aí eu terminei, acho que eu estou na terceira vez já os últimos capítulos de Apocalipse. Aí é lindo quando diz assim lá, ó, não haverá mais morte. Não haverá mais tristeza. Tem noção do que é isso? De você olhar o seu filho e não ver mais ele doente? De você olhar e você não sentir mais nada que aflige a quem você ama? A morte, olha a tristeza que é a morte. Não era para existir isso. É fruto do pecado. Olha porque nós devemos odiar o pecado. Devemos fazer de tudo para não pecar, para não desagradar a Deus. Por que Deus não quer que a gente peque? Porque faz mal. Nos afasta dele. A gente sofre, tem consequências. Né? Tudo que é errado. Se você pega o ensinamento, mas a Bíblia foi o homem que escreveu. Valeu, então esse homem é bom pra caramba. Porque todos os ensinamentos que tem aqui são bons para a minha vida. Todos. Não tem nada que seja ruim. Tudo é bom, é maravilhoso. É para me dar vida, para me dar saúde física e espiritual. Não há nada de errado. Tudo é maravilhoso. Por isso que a gente tem que ler todo dia. A gente tem que meditar. A gente tem que buscar o conhecimento. A gente estava comentando, né? Por que é importante ler? É importante você se encher no momento de doença, de desespero. Jesus vai estar aqui para botar a mão? Vai. Ele vai te lembrar daquele texto. Eis que estou contigo todos os dias. Ele vai te lembrar de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem. Tu me ama? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vai estar com você, ele está com você. Agora eu só vou saber isso se eu ler. Se eu não ler, céus, vidas, tudo acontece comigo. Então é muito importante, e Jesus tem o poder sobre tudo, sobre a palavra. Ele pega a palavra, ele tem autoridade na palavra, ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre as enfermidades. E qual é o ponto, o auge? Porque Jesus ele quer mostrar que ele é o Messias, que ele tem autoridade, que ele é quem? Aquele que devia vir, aquele que nós necessitamos, aquele que a gente desesperadamente todos os dias temos que correr atrás dele, temos que clamar, temos que buscar, porque ele quer que a gente seja igual à sogra de Pedro. Olha o que ele fez com ela, o que aconteceu. Verso 39, a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Quando Jesus bota a mão na gente, transforma a gente, pela pregação do Evangelho, expulsa o nosso espírito mal do pecado, a nossa inclinação ruim, ou até uma possessão, que nós possivelmente possuímos. Eu era possesso, com certeza. Eu era possesso, e muito. Nós somos limpos, nos tornamos servos. Imediatamente nós levantamos e vamos servir o Senhor com gratidão. O combustível, quando Jesus entra na sua vida, você não vem para Jesus, eu vou lá buscar minha bênção. Não, você vem, eu vou lá agradecer a Ele, porque eu não mereço nada que Ele está fazendo na minha vida. Eu não era nem para estar aqui. Você não corre para a igreja e vai lá, hoje eu vou lá, que hoje vai ser, vou sair de lá levinho. Não, eu vou lá para louvar esse Deus maravilhoso, que a misericórdia dele mais um dia permitiu que eu respirasse, permitiu que eu tivesse mais uma alegria, vendo a minha esposa na sala de parto, gerando mais uma vida para a glória de Deus. Vou agradecer ele dele me dar mais uma vez a oportunidade de criar um ser humano na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, ensinando o caminho que se deve andar. Eu vou agradecer Ele pelo meu trabalho, onde eu posso ser uma ferramenta. Eu vou agradecer Ele quando eu vou no mercado e eu tenho lá o dinheiro para comprar o meu feijão e arroz. O meu dinheiro não que é dele, que Ele me empresta. Eu vou vir aqui agradecer a Ele por tudo.
pelos livramentos que eu não vi no decorrer do dia, quando o carro demorou a pegar, que passou um doido alcoolizado, que iria bater em você naquela hora que você ia cruzar a esquina. Você não viu, você não sabe, vai agradecer por quê? É Ele que Ele protege. Ele está nos protegendo. Ele está nos protegendo dos demônios. Ele está nos protegendo das enfermidades. E por meio da pregação do seu Evangelho. Então, esse Jesus, Ele é o seu Cristo. Você crê nele? De todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças. Você crê nesse Cristo, que Ele mesmo é aquele que veio, que encarnou, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, sempre foi Deus em toda a eternidade, que foi uma humilhação para Ele vir aqui, que nós devemos buscá-lo desesperadamente todos os dias, que o que Ele fez, nunca ninguém faria por nós, que Ele merece todo o louvor, que Ele merece toda a glória, toda a adoração, que Ele é o único caminho, que Ele é a única verdade e que Ele é a única vida e que vai te dar vida, não somente aqui, mas a vida eterna. Vamos orar ao nosso Deus, vamos colocar de pé. Bota aí o porquê dele, por ele, por favor. Senhor Deus, Senhor Jesus, nós te louvamos nesta noite, Senhor, e te agradecemos pelo Senhor ser o Cristo de Deus, pelo Senhor ser o Messias aguardado, que chegou para nós há 2024 anos atrás e se entregou por nós na cruz do Calvário. Louvamos o teu nome nessa noite e te agradecemos por o Senhor fazer essa pregação do Evangelho chegar aos nossos ouvidos, chegar aos nossos corações, Senhor. Obrigado por abrir os nossos olhos para que nós não sermos igual aquelas pessoas que quiseram te jogar do monte, para nós não sermos igual aquelas pessoas que só queremos os teus milagres, o teu poder. Obrigado por abrir os nossos olhos e entender o quão grande o Senhor é, o quão gracioso, o quão bondoso, o quão amoroso o Senhor é, o quão foi o teu sacrifício de ter vindo aqui nesse mundo e morrer por nós, e nos dar a vida que nós não merecemos, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor continue conosco, que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite, que o Senhor tire o nosso coração de pedra e coloque um coração de carne, que o Senhor sopre em nós o teu Espírito, nos cele, reforce a nossa fé, nos reaviva, Senhor, para que possamos viver para a tua glória lá fora. Nada mais importa, Senhor. Viver para a tua glória é te adorar todos os dias onde nós vivemos, todos os dias, caminhando como o Senhor caminhou, sendo o melhor pai de família, a melhor esposa, o melhor funcionário, o melhor vovô, vovó, o melhor ser humano para a tua glória, para que as pessoas possam olhar e ver o Senhor na nossa vida, como foi feito lá na igreja primitiva, que o nome cristãos significa pequenos cristos, porque eles caminhavam igual o Senhor, os mártires, o sangue que foi a semente da igreja, que possamos chegar próximo, Senhor, para nos apresentar diante de Ti como obreiros aprovados e lhe agradecer pessoalmente por tudo que o Senhor fez. Nós te louvamos nesta noite, Senhor, e te pedimos que o Senhor continue cuidando dos enfermos, que o Senhor possa estar curando os enfermos da nossa igreja, os nossos familiares, que o Senhor possa estar levando cura nos hospitais, Senhor, nos hospitais onde tem crianças, idosos, acamados nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa ir lá com a tua mão misericordiosa e curar essas pessoas, ou de maneira sobrenatural, ou de natural por meio dos remédios, Senhor. Que também haja pregação do Evangelho nesses locais, levanta pessoas dispostas a estar entrando nos hospitais e levar essa tua palavra com autoridade, que quando chega os demônios batem em retirada, que haja conversão, haja cura e haja libertação do pecado, Senhor, e que teu nome seja glorificado, que também assim seja, Senhor, em todos os lugares. Oh, Deus, tem misericórdia dos nossos irmãos no Rio Grande do Sul, que também lá haja esperança, Senhor, que essas pessoas possam ser consoladas por Ti, que haja recursos, Tu és o Deus
soberano, Tu és o provedor de todos nós, Senhor. Leva a provisão para eles, Senhor. Oh, Deus, tem misericórdia, Pai amado. Nos dá perseverança para continuar pregando o Teu Evangelho, que possamos continuar nos debruçando a Ti, Senhor, dia após dia de nossas vidas, que a cada dia seja um dia de alegria quando abrimos a Tua palavra para ler nas nossas casas, que cada dia, quando nós vamos entoar um cântico no nosso lar, seja um culto agradável a Ti, Senhor, um culto doméstico. Que cada dia que nós abrirmos a janela e olharmos para o sol, lembrarmos de Ti, o sol que nos ilumina, a luz da nossa vida, que é o Senhor. Oh, meu Deus, nos ajuda a não esquecermos de Ti, Senhor, mas lembrarmos todos os dias como Tu és grande e que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador. Assim nós Te adoramos e Te louvamos nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos louvar mais um cântico? Colocou aí, filho? A Ele a glória, for. A Ele a glória, for. Oi? Está crescendo, graças a Deus, né? Viu como é que Deus está prosperando? Ô, glória. Ó, ali, ó, vindo isso ali, ó, crescendo. Vai indo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele é glória, a ele é glória, a ele é glória, para sempre. Amém. Ele a Glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. com profundo Fundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profunda a riqueza, o saber e o conhecer de Deus. São insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. somente a Ele. A ele a glória.
Te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, louvando e bendizendo o Teu santo nome, Senhor. Visita cada um dos membros dessa congregação, Senhor Deus, dá força e vigor para levar essa obra adiante, Senhor Deus. Ser com as nossas famílias, ser com essa gestação que está vindo, Senhor. Auxilia em tudo, Senhor Deus. Eu sei que é um propósito seu e Tu tudo farás para que seja da melhor forma possível. Senhor, fica conosco durante essa semana, Senhor Deus. Nos abençoe, nos mostre, tira tudo que não provém de Ti, tudo que possa atrapalhar o nosso caminhar na Tua obra, Senhor Deus. Ser conosco e nos leve agora sob a Tua proteção para nossos lares. É o que Te pedimos, em nome de Jesus Cristo amado. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.